Professor, Oi. Ah, desculpa. Fala, pai. eu gostaria de ajuda com o B, o 18B e o 19. É B? É, 18B e 19. 18B. Então veja, o que você quer, Helena, né? Heloísa, Heloísa, desculpa. Ó, o que você quer aqui imagina. na 18? Ó, você quer os 10% mais leve, então você quer o percentil 10%. Depois você quer os 40% seguintes. Então, como você já tinha 10%, você quer os próximos 40%, você quer qual que é o valor do percentil 10 mais 40, 50%. Depois você quer os 40% seguintes de novo. Então você já tem 50 antes, mais 40, você quer o percentil 90%, né? E aí você quer a categoria A, que é os 10% mais pesado. Então o que você está querendo é isso aqui, ó. Você tem lá, começa acho que em 960, né? E termina no 1080. Você quer aqui, ó, você quer aqui um valor X, né? De tal modo que aqui você tem os 10% mais leves. Depois você quer aqui um valor que você tem aqui 40%. Depois você quer outro valor aqui, de tal modo que aqui você também tenha 40%. E por final você quer um valor aqui de tal modo que aqui você tenha 10% também. Então é isso que ele quer, ó, ele quer saber. Agora, aqui, ó, esse valor aqui é o quê, ó? É um valor que antes dele tenha 10%. Então você quer um percentil 10%. Aí você quer um valor que aqui, ó, já tenha 10 mais 40, então você quer um valor aqui que antes dele tenha 50% dos dados. Então você quer o percentil 50%, que é a mediana, né? Percentil 50% é a mediana, tá? Depois você quer aqui um dado que antes dele tenha 90% dos frangos lá, dos coelhos, sei lá o que é falando. Mas é um valor aqui que antes dele tenha 90% dos dados. Então você quer o percentil 90%, né? E depois os 10% mais gordos estão aqui, né? Então você quer quanto que é esse valor em peso? Quanto que é o peso aqui, ó, de tal modo que antes desse peso tenha 10% dos dados? Qual é o valor da mediana em peso, de tal modo que antes dele tenha 50% dos dados? Qual é o valor aqui do percentil 90%, que é o valor do peso que antes dele tenha 90% e depois dele tenha 10% dos dados? Então você quer cálculo de percentil aí, né? Na 18B. E como é que você calcula percentil? Do mesmo jeito que a gente já está fazendo. A gente faz lá as regras de 3, né? Então você vou calcular, por exemplo, os 10% mais leve. Quantos frangos eu tenho aqui? Eu acho que eu tenho 120, 500, aqui mais 500. Eu tenho 1000 frangos, né? Então aqui eu tenho 6% dos dados só 6%. Então 6% ainda é menor que 10%. Então os 10% não está aqui, tá? Aí eu tenho aqui, ó, aqui tem mais 16%. Então 6% mais 16% dá 22%. Então os 10% que eu quero está aqui dentro dessa classe aqui, da segunda classe, tá? Então eu vou pegar aí a segunda classe. Então vamos lá. Então eu tenho aqui 960, 980 e aqui 1000, né? Deixa eu ver se eu peguei os dados certos. Isso. Então aqui eu tenho 6%. Aqui eu tenho
16% dos dados, certo? Ó, eu quero o percentil 10%, então eu quero um valor aqui, ó, um valor P aqui, tá? Mas quanto tem aqui, ó? Eu tenho aqui, se eu quero 10%, já foi 6 aqui nessa primeira classe, então eu preciso só de mais 4 aqui. Eu só preciso de mais 4% aqui, ok? Para completar os 10%, né? Que é o percentil 10% que eu quero. Ok? Como ele está nessa classe aqui, eu vou fazer a regra de 3 nessa classe aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, P menos 980. Ou seja, essa distância aqui, ó, P menos 980, que é essa distância. Está para 4, que é o quanto de dados tem que ter aqui. Assim como essa distância aqui, 1000 menos 980. 1000 menos 980. Então, 1000 menos 980, que é a distância grande total da classe, né, que é o tamanho da classe, está para 16%. Faz regrinha de 3 aqui, né, vai ficar P menos 980 vezes 16 igual a 20 vezes 4, 80. Ou seja, dá 5, então P é igual a 985. Pronto, você achou qual que é o valor que antes dele tem 10% dos dados. Então, os mais magros vão de 960 até 985, os 10% mais magros. E aí você vai fazendo esse raciocínio para tudo o resto, ok? Entendeu? Professor, então esse valor P que você calculou seria o limite entre a categoria D e a C? Exatamente. Entre os mais magros, né, os 10% mais leves, o limite vai de 960 até 985, que foi o que a gente calculou. Aqui tem 6%, aqui tem mais 4%. Então aqui, ó, esse P aqui, ó, 985, ele tem 10% dos frangos mais leves, os menos pesados. Então aqui é o limite da categoria D, que são os 10% mais leve, com a próxima que vai ser os 40%. Aí você vai achar onde que está o fim da segunda categoria, que é a categoria C. Do mesmo jeito, aonde que está agora, você tem que achar o P 50%, né? Você tem que achar esse limite agora. Em que classe que ele está? Vai lá na classe que ele está e faz o mesmo tipo de raciocínio, vê o quanto que está faltando para chegar nos 50%, vendo que já teve antes, e acha do mesmo jeito o P 50%. Aí você tem o limite da categoria C para B. E depois você vai lá e acha o limite da categoria B para A, né? Do mesmo jeito, entendeu? Entendi sim, obrigada, professor. O Bernardo está perguntando se seria interessante colocar um print do Excel quando usarem uma questão, ou só indicar como foi feito no Excel. Tanto faz, Bernardo. Você pode colocar um print ou pode explicar o que você usou lá no Excel e colocar o resultado. Tanto faz, tá bom? Aldecir, Fala, Mariana. bom dia. Bom dia. Eu estava com uma dúvida, 3B, na realidade, de forma geral, sobre como calcular desvio médio para um conjunto de dados sem uma frequência exata, tipo de alguns dados, os dados estão muito diferentes. Na mão, assim, como eu posso fazer isso? Você está se referindo a que exercício, Mariana? Ou não tem? É só uma dúvida geral. 3B da lista 2. Exercício qual? 3B, 3B. isso. Vamos ver lá. Então, o que é o desvio médio? Para calcular o desvio médio, você primeiro calcular a média. Você já calculou a média, tudo bem? Sim, tudo certo na média. Quanto que deu a média? Deu 43,94. A média deu 43,94. Isso. Então, veja, você já tem a média, ok?
Então, o que é o desvio médio? Desvio médio vai ser a soma de cada dado menos a média. Você tira o módulo, depois que somar tudo, você divide pelo número total de dados. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro dado, que é 2, menos 43,94. Você vai pegar o módulo, vai continuar somando. O segundo dado também é 2. Então, mais 2, menos 43,94, e vai continuar somando, tá ok? E assim, o terceiro dado é 3. Então, 3 menos 43,94, e assim vai. O quarto dado, 10. Então, mais 10 menos 43,94, e assim vai até o último dado. Aí depois que você fizer toda essa soma, você divide pelo número de dados. Quanto que é o número total de dados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Ele já está falando lá no enunciado. Você vai dividir por 50, tá bom? Então vai ficar aqui, ó. 2 menos 43,94 é 41,94 em módulo, né? Porque vai dar negativo, mas o módulo você pega só a parte positiva. Então vai ficar 41,94 mais 41,94 mais 40,94 mais 33,94 e assim por diante. Depois que você fizer toda essa soma, você vai dividir por 50. Esse é o desvio médio, tá bom? Tudo certo, então. Então é na parte da paciência, né? Oi? É na base da paciência. Usa planilha Excel, menina. Você não sabe usar planilha Excel? Quero fazer isso, pelo jeito vai ser melhor. É, vai rápido. Em 2 segundos você faz isso no Excel, tá bom? O Valdeci deu uma confusão aqui. Eu falei que a minha média tinha dado isso, e aí cada um foi falando. Ah, não, eu acho que é 40,42, provavelmente. Né? Tem várias Então, pessoas. então eu vou escrever aqui, ou 40,42, e deixar um ponto de interrogação para depois vocês verificarem, tá bom? É verdade, um monte de gente aqui escreveu que a média deu 40, a Roberta deu 41,16, né? Então, na questão 3B, a Rafaela deu que deu 42. Então, troquem aí conversas e verifica quem acertou. Pela maioria, o certo é 40, 42, né? Ok? Bom, o Arthur está escrevendo que teve dificuldade em exercício 12. Vamos ver qual é o exercício 12, Arthur. Ah, tá. Esse daí eu discuti na aula passada, né? Alguém perguntou esse exercício aí na aula passada. A gente discutiu bastante, Arthur. Dá uma olhada na aula conversação anterior, na aula, essa é a quinta aula, então olha na aula 4 de conversação, acho que foi no do diurno, que perguntaram essa questão lá. Eu discuti bastante essa questão lá naquela aula. Dá uma olhada lá. Mas, ó, praticamente é o seguinte: pega um conjuntinho de dados, só para você ter intuição. Pega um conjunto de dados que a média é diferente da mediana. Pega, por exemplo, 2, 5 e 6. 2, 5 e 6, a média vai ser diferente da mediana, né? Porque a mediana é 5 e a média vai ser 6,5. Não, 5 mais 6, 11, mais 2, 13. Vai dar 4,3 a média, né? Então pega um conjunto que a média e a mediana são diferentes. Com 3 dados só. 2, 5 e 6. Aí você multiplica esses. Calcula a média, a mediana e o desvio padrão desses 3 dados. Aí depois você multiplica cada dado por 2 e faz de novo média, mediana e desvio padrão. Veja o que vai acontecer com cada um deles. Vocês vão ver, você vai ver que a média, a mediana e o desvio padrão
são multiplicados por 2 também, né? É, Então, toda vez que você multiplica os dados pelo mesmo número, a média, a mediana e o desvio padrão também ficam multiplicados por esse número. Agora, se você somar 10, faz isso. E a hora que você soma 10, você vai ver que a média soma 10, a mediana soma 10, mas o desvio padrão não se modifica. O desvio padrão fica igualzinho, né? Então, quando você soma, porque o que, que o desvio padrão está medindo? O quanto esses dados estão distribuídos, né? Se eles estão longe ou se estão perto. Quando você multiplica, eles ficam mais espaçados entre eles, então o desvio padrão também dobra. Mas quando você só soma 10, a distância entre eles continua a mesma. Então o desvio padrão não muda, né? Porque o desvio padrão justamente mede a distância entre os dados. Então quando você soma qualquer número aos seus dados, o desvio padrão continua o mesmo. Quando você subtrair a média de cada observação, se você subtrair a média geral, faz isso com o seu exemplozinho, você vai ver que a nova média vai ser zero, né? Porque a média é justamente isso, o ponto tal que a soma das distâncias seja zero. Se você somou a média nos dados, a distância entre eles vai dar zero, né? Porque vai ter gente negativa e gente positiva, por isso que vai dar zero, né? Porque a hora que você subtrai, alguns dados viram negativos, né? E depois você subtrai a média e divide cada observação pelo desvio padrão. No exercício C, você vai ver que o desvio padrão não muda, porque você está somando coisas. Toda vez que você soma coisa aos dados, o desvio padrão não muda. Mas no exercício D, além de somar, você vai dividir pelo desvio padrão. E a hora que você divide pelo desvio padrão, o novo desvio padrão é igual a 1. Isso é uma coisa que nós vamos usar muito em estatística, é pegar cada dado, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Por quê? Porque aí o novo conjunto de dados tem média zero e desvio padrão 1. E mexer com um conjunto de dados que tem média zero e desvio padrão 1 é o sonho de todo estatístico, né? Então a gente faz essas transformações dos conjuntos de dados antes de começar a trabalhar com eles. Então vocês já estão começando a brincar com essas coisas, de fazer transformação dos dados, né? Que é uma coisa que vai se usar muito lá em estatística, tá bom? Mas esse exercício 12 é para vocês pensarem, principalmente para quem quer ser filósofo da estatística. Né? E os filósofos do BCH também, olha, pensar sobre isso, né? Porque filosofia nasceu da matemática. Então, se não souber matemática, não sabe filosofar. Então, para os filósofos aí também, vamos pensar em cima dessas transformações de números, né? Para a gente filosofar em cima disso. Mas a questão 12 é bem conceitual, o Arthur. A Fátima está perguntando sobre a questão 13 e a Mariana confirmou que a média é 40,42 mesmo, pessoal. Eu calculei o desvio padrão primeiro no papel e depois no Excel. Só que os resultados foram diferentes. Bom, lembra que tem dois desvios padrão, Fátima. Eu falei isso na aula teórica, tá? Tem o desvio padrão considerando os dados vindo de população e o desvio padrão considerando dados vindo de uma amostra. Quando você divide por N, você está calculando o desvio padrão considerando que os dados vieram de uma população. Quando você divide por N menos 1, você está considerando que os dados são uma amostra. Então, se você dividiu por N, lá no Excel você tem que ver qual é a rotina que você está usando, porque ela tem as duas. Ela tem o DESVPAD P e o DESVPAD A. Se você dividiu por N, você tem que usar o DESVPAD P lá no Excel, tá bom? Então, olha a rotina que você está usando. Se dividir por N é 10 VPAD P, de população. Se dividir por N menos 1 é 10 VPAD A, de amostra. Eu falei que essas diferenças nós só vamos ver a importância delas lá em inferência estatística, né? Aqui em introdução à probabilidade ainda é só para vocês saberem que existe. Mas, então, tem que dar o mesmo resultado. Se não dá o mesmo resultado, provavelmente ou você usou a rotina errada ou você calculou errado. Tem que dar o mesmo resultado se você está usando a rotina certa, tá bom? Entendi, acho que eu devo ter usado o que dividia N menos 1 em vez do...
É, olha É lá. que no caso no papel mesmo, eu divido por N. Então, Mas nesses exercícios eu divido por N, né? Ou pode tanto dividir faz? tudo por N. Eu falei que tanto fazer, mas vamos dividir tudo por N para ficar mais fácil. Então, lá no Excel tem uma rotina que chama DESVPAD P. E aí usa essa daí, aí você aí tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Entendi. Obrigada. A Rafaela vai ter que refazer a questão 3B então, Rafaela. Vai ter, porque você errou, né? Se tinha dado 42, então vai ter que refazer, Rafaela. Pois é. Viu como é bom discutir, conversar com os amigos? Trabalho em grupo é sempre a melhor coisa que existe, pessoal. Né? Às vezes a gente tende a fazer as coisas sozinho, mas trabalhar em grupo melhora a adrenalina do corpo, né? Você tem os neuros comunicadores lá sendo ativados, isso faz com que a gente fique mais feliz, mais alegre, conversar, né? E aí no final vocês podem se encontrar para tomar uma cervejinha virtualmente, né? Cada um na sua casa, né?